Salve, salve, pessoal! Chegamos hoje em nossa última videoaula. Quanta coisa aprendemos, não é mesmo? Lembro-me que a nossa primeira aula convidei vocês para uma viagem fascinante ao mundo da história da educação. E aí, vocês gostaram da viagem? Vamos para a nossa última estação? Vimos na aula anterior como foi a educação no Brasil, colônia e império, a alfabetização ou catequização da Companhia de Jesus, o auge desse ensino, assim como a expulsão dos jesuítas do nosso país. Vimos a Reforma Pombalina, os novos desígnios da educação guiada pelo Marquês de Pombal. Posteriormente, falamos sobre as mudanças ocorridas com a vinda da família real para o Brasil e com a independência do nosso país. Hoje, estamos em nossa última estação e vamos visitar o Brasil no período republicano e conhecer um pouco mais sobre essa educação. Como seria? Teria mudado em relação aos outros períodos da história já visitados por nós? O que vocês acham? Vamos então? Vamos lá! O objetivo dessa unidade é que você possa conhecer os aspectos contemporâneos da nossa história educacional, focalizando as questões sociais, políticas e econômicas que a permeiam. A necessidade de uma educação universal nesse período se fazia urgente e necessária. Segundo Romanelli, no ano de 1888, o Brasil contava com apenas 250 mil alunos matriculados, para uma população de 14 milhões de habitantes. Então, observa-se assim, pessoal, a grande defasagem existente entre população e escolarizados. Segundo a autora estudiosa desse período, a preocupação com a formação superior em detrimento da formação elementar da população caracterizava a elitização do ensino e explicava essa defasagem existente em nosso país. Outro fator importante a se registrar desse período é a falta de dados precisos do número de matriculados na educação elementar. Havia nesse período, talvez como nos outros da nossa história, a falta de um compromisso político com as pessoas menos favorecidas economicamente. Será que isso mudou? Entendemos assim que predominou em nosso país, pelo menos até a proclamação da República, uma política que não se interessava pela formação de uma cultura educacional que atendesse aos interesses de toda a sociedade. A esse respeito, Romanelli afirma ainda que a educação popular do período ora aqui estudado era, mais uma vez, meramente propedêutica, voltada para o exercício das funções nas quais a retórica tem papel mais importante que a criatividade. Estamos agora adentrando para os estudos da Primeira República, período compreendido entre os anos de 1889 a 1891, período no qual o Brasil foi governado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal governou por meio de decretos-lei, uma vez que a Constituição de 1824 não valia mais, já que fora escrita no Brasil Império e agora vivenciávamos o Brasil República. A partir de 1890, inicia-se a discussão para a criação da nova Constituição, sendo que essa norteou o período chamado pela historiografia brasileira de República Velha, que vai de 1891 a 1930. Cabe ressaltar que essa nova Constituição instituiu o sistema federativo de governo,
Consagrou também a descentralização do ensino e reservou à União o direito de criar instituições de ensino superior e secundário nos estados, além de prover a instrução secundária no Distrito Federal. À União cabia criar e controlar a instrução superior em toda a nação, bem como criar e controlar o ensino secundário acadêmico e a instrução em todos os níveis do Distrito Federal. Aos estados cabia criar e controlar o ensino primário e ensino profissional. Na época, esse compreendia principalmente escolas normais de nível médio para moças e escolas técnicas para os rapazes. Observe que o ensino, nesse período, assume uma dualidade. De um lado, oferecer oportunidade de formação prática para a população, tanto rural quanto desfavorecida. E, por outro, reforça a preocupação com a educação da classe dominante nas escolas técnicas e superiores. Nesse período, prevaleceram ainda no Brasil os ideais educacionais europeus. Ideais estes que pensavam na formação do homem com vistas a controlar seu próprio destino, um homem completo de corpo e alma. Para atingir esse objetivo, era preciso educar o juízo do aluno, ao invés de encher-lhe a cabeça com palavras. E, para tanto, a prática era voltada ao desenvolvimento da autonomia do aluno. Ou seja, o professor deveria apontar o caminho ou permitir que o aluno descobrisse seu próprio caminho. Temos, assim, o início da educação no Brasil República. A partir de agora, iremos conhecer e discutir as várias reformas educacionais, assim como manifestos, ações e outros que contribuíram para a concretização da história da educação brasileira. Vamos lá? Vamos conhecê-los? Começaremos pela reforma de Benjamin Constant Botelho de Magalhães, ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, entre 1889 a 1891. Benjamin Constant, como é conhecido, marcou a história educacional desse período com sua reforma. Ele era um militar atuante e adepto aos ideais da filosofia positivista de Auguste Comte. Tinha como orientação a liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Seus princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira. A reforma de Benjamin Constant tinha, dentre outros objetivos, os que veremos a seguir em nosso slide. De olho nele. Transformar o ensino formador de alunos para os cursos superiores e não apenas preparador. Defende a obrigatoriedade do regime seriado e a duração do curso secundário em 7 anos. A inclusão, ao lado do curso bacharelado em letras, em 7 anos no Ginásio Nacional. O exame de madureza como prova de capacitação intelectual dos alunos no fim dos estudos. E ainda, substituir a predominância literária pela científica. Segundo Cunha, a reforma proposta por Benjamin Constant foi criticada pelos próprios positivistas, pois feria os princípios pedagógicos de Comte, que defendia a predominância literária, sendo que na adaptação brasileira o que ocorreu foi o acréscimo de matérias científicas às já tradicionais, tornando o ensino mais enciclopédico.
Caminhando um pouco mais adiante, mais especificamente para o ano de 1911, onde o Brasil já está sob o governo de Hermes da Fonseca, nós temos a criação da Lei Orgânica Rivadavia de Correia. Vamos descobrir o que propunha essa lei? De olho no slide. Essa lei orgânica, denominada Rivadavia de Correia, facultava total liberdade e autonomia aos estabelecimentos de ensino na sua organização, suprimindo o caráter oficial do ensino. Queria dar liberdade ao ensino superior, assegurando a liberdade de profissão, dando autonomia aos estabelecimentos federais de ensino. E ainda extingue a ação fiscalizadora do governo sobre os estabelecimentos particulares. Bom, pessoal, qual seria o resultado dessa proposta? Com o perdão da palavra, após a aprovação desse decreto, o que se observou na educação brasileira foi uma anarquia geral. Tanto é que essa lei orgânica se caracterizou pelo seu insucesso. Dessa forma, nós temos outra proposta de reforma nesse período, realizado dessa vez por Carlos Maximiliano. Essa surgiu para organizar o ensino, tornando novamente oficial e responsabilidade do Estado, como era anteriormente. As escolas particulares, que funcionavam sob o regime de concessão do poder público, deveriam ser previamente autorizadas a funcionar e, a seguir, reconhecidas e inspecionadas pelos setores competentes do Ministério da Educação ou das secretarias estaduais de educação, a fim de que pudessem expedir certificados e diplomas válidos perante os órgãos oficiais. Mas qual era o objetivo dessa lei Carlos Maximiliano? Vamos conhecê-los? De olho no slide. A Lei Carlos Maximiliano pretendia restabelecer a equiparação dos estabelecimentos estaduais com os federais, manter o exame vestibular, assegurar aos alunos dos colégios particulares o direito de prestação de exames preparatórios para fim de inscrição em exames de vestibulares. Observa-se que a Lei de Carlos Maximiliano veio tentar reparar a bagunça deixada por Rivadavia de Correia, reorganizando assim o ensino na República. Dando prosseguimento às reformas instituídas nesse período, conheceremos agora um pouco sobre a reforma Rocha Vaz. Essa reforma, ocorrida em 1925, no período do governo do presidente Arthur Bernardes, representou a última tentativa do período no sentido de instituir normas regulamentares para o ensino, tendo o mérito de estabelecer, pela primeira vez, um acordo entre a União e os Estados, propondo a promoção da educação primária e eliminando os exames preparatórios para acesso à educação. Tal reforma ocorre em um momento de grandes mudanças sociais, uma vez que nesse período acontecia a transição do modelo rural para o modelo social urbano industrial, que começava a tomar fôlego no Brasil. Podemos perceber essa reforma como uma justificativa à necessidade de formar mão de obra barata para o mercado de trabalho emergente, necessitando também de pessoas para consumir o que o mercado oferecia com esse processo de industrialização, especialmente também em função da abertura dos portos para a importação e entrada dos imigrantes, que, por sua vez, traziam culturas que incrementavam o mercado brasileiro. Nesse sentido,
não podemos deixar de esclarecer que, juntamente com a formação das cidades, o que caracterizava a mudança de modelo de sociedade rural para a sociedade urbana, ocorria a necessidade de que as pessoas soubessem ler e escrever. Isso porque precisavam votar para eleger os representantes das cidades, ou seja, os políticos. Assim, como dito anteriormente, consumir novos produtos colocados em larga escala no mercado e fazer várias outras coisas exigia investimento também na educação. Em função dessa transição de modelo rural para urbano, a reforma proposta por Rocha Vaz foi considerada reacionária, por conter em seu bojo a resistência conservadora do cenário educacional, retirando em definitivo a autonomia administrativa e didática concedida pela reforma de Carlos Maximiliano. As medidas adotadas por essa reforma concorreram para acentuar o período de crise política que resultaria na Revolução de 1930. Por intermédio dela, o Estado passa a controlar ideologicamente o sistema de ensino. Nesse contexto, pessoal, os acontecimentos que compunham os conteúdos ensinados deixam de ser fundamentados na Sagrada Escritura para serem fundamentados nas ciências naturais, ou seja, no positivismo. Assim, o ensino desse período era vivenciado por meio da utilização de métodos que se alicerçavam nos fundamentos da teoria de Hébert. Lembra que estudamos na aula passada? Governo, disciplina, com base na razão cartesiana, apresenta passos a serem seguidos para ensinar. Ainda vale ponderar que os intelectuais e artistas brasileiros de reconhecimento internacional propunham uma redescoberta do nosso país, com a produção de obras de arte que valorizassem a cultura brasileira sem se diminuir frente às propostas artísticas europeias. Simplificadamente falando, vamos conhecer as ações da reforma de Rocha Vaz no slide. De olho. A reforma de Rocha Vaz queria tornar os currículos escolares seriados, queria elaborar programas oficiais e restituir bancas examinadoras para o ensino particular. Queria estabelecer o concurso para a União e para a difusão do ensino primário e também organizar o Departamento Nacional de Ensino e reformar o ensino secundário e superior. Todas essas ações propostas e colocadas em prática já estavam antecipando um novo momento que a história do Brasil iria vivenciar. A mudança do país rural para o país urbano era apenas o início de uma longa caminhada. E claro está que esse caminho atinge diretamente a educação. A educação não está à parte da história. Antes disso, ela está imbuída nesses acontecimentos históricos. Precisamos estar cientes disso, tá bom? Ainda que nossa ênfase seja na história da educação, a mesma está diretamente entrelaçada na história do nosso país. Partindo desse pressuposto, iremos agora conhecer as reformas educacionais que influenciaram a década de 1930 no Brasil, período de grandes mudanças e transformações. Vamos lá? Com as novas tendências produtivas a partir da década de 30, encontra-se nesse país, o nosso país, a acumulação de capital, ocorrida com a produção agropecuária,
o que permitiu que o Brasil pudesse investir no mercado interno e na produção industrial. Essa nova situação econômica exigia a formação de mão de obra especializada e, para tal, foi necessário propor novas alternativas para o setor educacional. O que significa que a educação não poderia ser pensada mais com o intuito de formar mão de obra barata, pois não era mais necessidade da sociedade emergente. Em meio a tudo isso, entram em cena educadores brasileiros que haviam estudado na Europa e Estados Unidos e que retornavam ao Brasil com ideias oriundas do contexto em que se formaram e assumem o papel de educadores e assumem também cargos no governo. Tal realidade favoreceu a realização de reformas que mudaram o modelo da educação brasileira por meio da implantação da escola nova, que trazia consigo ideais referentes à visão humanista moderna. Vamos conhecer essas reformas? Comecemos pela reforma Lourenço Filho. Psicólogo por formação, Lourenço Filho desenvolveu o chamado teste ABC, que verificava a maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita, principalmente no que se refere à reforma educacional do estado do Ceará no ano de 1922. Tendo em vista atender à demanda do novo modelo de educação implantado, esse educador promoveu a reforma no curso normal, a profissionalização do curso, além do convite para os professores realizarem cursos de férias para o aperfeiçoamento da profissão, com fins de inovar todo o processo pedagógico. Era ainda uma exigência do educador que os professores aprendessem a forma correta de aplicação dos testes, para que esses fossem utilizados de maneira cautelosa e respaldada no conteúdo teórico defendido por ele em sala de aula. Enfatizamos que as propostas de Lourenço Filho foram inovadoras, porém, ressaltamos que elas surtiram efeitos positivos apenas para os interesses políticos da época e não para as pessoas em geral. No decorrer da história, mais precisamente em outubro de 1931, ao assumir a Diretoria-Geral de Instrução Pública no Distrito Federal, Anísio Teixeira encontra um cenário pouco favorável à educação pública na capital do país. Os principais problemas encontrados por Anísio Teixeira vão ser retratados em nosso próximo slide. De olho nele. Anísio Teixeira encontrou poucas escolas para um grande contingente de crianças em idade escolar. Os prédios escolares, tanto públicos como privados, estavam em péssimas condições de uso, impróprios ou inadequados ao funcionamento escolar. Podemos ressaltar, pessoal, que conforme dados de relatórios referentes ao ano de 1932, para uma população escolar mínima de crianças entre 6 a 12 anos de 196 mil indivíduos, só existiam escolas para cerca de 45% dessas crianças. Os prédios escolares geralmente eram alugados e se constituíam em residências particulares, impróprias para o ensino escolar. Diante dessa realidade, o Departamento de Educação estabeleceu um plano mínimo de construção a ser realizado até o ano de 1938, que compreendia, entre outras coisas, a construção de 74 edificações novas, ainda insuficientes para atender à demanda da população escolar desse período aqui no Brasil. E foi assim, buscando soluções para os problemas apresentados acerca da situação educacional brasileira, que Anísio concebe uma proposta inovadora,
um sistema escolar com edificações de duas naturezas: as escolas nucleares, ou escolas-classe, e os parques escolares, onde as crianças deveriam frequentar, as duas instalações regularmente. Mas como seria isso? Será que essa inovadora proposta daria certo? Vamos ver como isso funcionaria? Teoricamente, no primeiro turno, em prédio adequado e econômico, a escola-classe receberia o ensino propriamente dito. No segundo turno, em um parque escolar aparelhado e desenvolvido, receberiam a educação propriamente social, a educação física, a educação musical, a assistência alimentar e o uso da leitura. Dessa forma, no Rio de Janeiro, os prédios foram construídos obedecendo a 5 tipos. A escola tipo mínimo, com 2 salas de aula e uma sala de oficinas, para as regiões de reduzida população escolar. A escola tipo nuclear ou escola-classe, com 12 salas de aula, além de locais apropriados para administração, secretaria e biblioteca. Dória nos explica que esses prédios foram projetados pelo arquiteto Enéas Silva, da divisão de prédios e aparelhamentos escolares da seguinte forma: a Escola Platum, 25 classes, 12 salas comuns, 12 salas especiais e o ginásio. O sistema Platum era constituído de salas de aula comuns e salas especiais para auditório, música, recreação, jogos, leitura e literatura, ciências, desenho e artes industriais. E o seu funcionamento dava-se pelo deslocamento dos alunos através de pelotões pelas diversas salas, conforme os horários pré-estabelecidos. O esforço para melhorar a educação brasileira, tanto no quesito intelectual quanto material de Anísio Teixeira, foi inquestionável. A estruturação dos prédios para o acesso digno à educação foi fator fundamental, assim como a necessidade de expansão da mesma. Com ele, nós encerramos um período da história do Brasil que ficou conhecido como Primeira República, ou República Velha. A partir de agora, iremos conhecer um novo período da nossa história, a Segunda República, ou República Nova. Nessa nova fase, iniciamos enfatizando que a educação tornou-se alvo da preocupação internacional e nacional, o que provocou a sua reforma urgente e necessária. Tal reforma, imbuída dos interesses das políticas liberais democráticas, inspirou a defesa da escola para todos. Mas foi após a década de 30 que se efetivaram as mudanças no Brasil. O movimento da reconstrução nacional pela educação acontece através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que apontou a necessidade de repensar a formação do magistério primário, com a preparação das escolas normais, uma vez que esse estabelecimento não conseguia, a contento, oferecer uma sólida preparação pedagógica, nem a educação geral que deveria. Dessa forma, nós podemos ressaltar que, apesar das primeiras reformas republicanas e das iniciativas em prol do desenvolvimento do ensino público no país, a questão do analfabetismo continuava representando um sério problema a ser enfrentado nas décadas do século XX. É nessa realidade que o Manifesto dos Pioneiros compreende o envolvimento de diversos educadores que se envolveram e se voltaram aos problemas educacionais com a intenção de melhorar a situação do ensino no país. Mas o que foi esse manifesto? O manifesto tem caráter reivindicatório por uma educação de qualidade, ofertada pelo Estado,
admitindo-se cooperação do setor privado. Cooperação esta que denuncia o incentivo da privatização da educação e a preocupação com a oferta de um ensino que garanta a qualidade da educação para uma classe privilegiada economicamente. Ressaltamos que, apesar de que os educadores envolvidos no manifesto tivessem interesses e visões distintas acerca do que era a educação, convergiam quanto à necessidade de uma renovação pedagógica adequada a atender ao planejamento para uma civilização urbana industrial. Mas o que foi mesmo o Manifesto dos Pioneiros de 1932, Maria Clarice? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse movimento? De olho no slide para sabermos um pouco mais sobre o Manifesto dos Pioneiros de 1932. Se trata de um documento de política educacional que, mais do que a defesa da escola nova, está em causa a defesa da escola pública. Participaram pessoas como Roquete Pinto, Fernando de Azevedo, Cecília Meirelles, Anísio Teixeira, Pascoal Leme e Lourenço Filho, já mencionados anteriormente. É uma proposta de construção de um amplo e abrangente sistema nacional de educação pública, abarcando desde a escola infantil até a formação dos grandes intelectuais pelo ensino universitário. E ainda, de olho no slide, buscavam a hegemonia educacional do país. Havia também a intenção pela ascensão do grupo aos setores educacionais referenciados ao poder do Estado. Vigoravam as ideias escolanovistas em oposição ao ensino tradicional. Cabe ressaltar, pessoal, que a expressão escola nova ou escolanovismo não se refere a um só tipo de escola ou mesmo a um determinado sistema escolar, mas um conjunto de princípios que resultam em determinadas características, com o objetivo de reexaminar e rever os problemas didáticos tradicionais do ensino. Mas o que é de fato esse escolanovismo? O que esse movimento propõe, afinal? Vamos descobrir? De olho no slide para aprendermos um pouco mais sobre o escolanovismo. Propõe um novo tipo de homem, defende os princípios democráticos, isto é, todos têm direito e assim se desenvolverem. Prega a valorização da criança, vista como um ser dotado de poderes individuais, cuja liberdade, iniciativa, autonomia e interesses devem ser respeitados. Ressalta que o professor passou a ser um auxiliador do desenvolvimento livre e espontâneo da criança. É ele o facilitador da aprendizagem. Afirma que os processos de transmissão e recepção são substituídos pelo processo de elaboração pessoal. E o saber é centrado no sujeito cognoscente e não mais no objeto de conhecimento. E ainda, propõe a valorização do clima de harmonia na sala de aula como uma forma de vivência democrática. Preconiza a solução de problemas educacionais numa perspectiva interna da escola, sem considerar a realidade brasileira nos seus aspectos político, econômico e social. Enfatiza que problema educacional passa a ser uma questão escolar técnica. A ênfase recai no ensinar bem, mesmo que a uma minoria. Transfere a preocupação dos objetivos e conteúdos para os métodos e da quantidade para a qualidade. Bom, pessoal, acredito que diante do exposto, conhecemos um pouco mais sobre o escolanovismo, suas propostas e seus objetivos, não é mesmo? Além de perceber as principais mudanças no âmbito educacional a partir das suas práticas. Podemos observar que essa pedagogia nova
expressa uma preocupação com a formação do caráter e da personalidade do indivíduo, abrangendo, para tal, conhecimentos da área da biologia, da psicologia e de muitas outras áreas. Podemos esclarecer que a escola nova foi uma reação à pedagogia tradicional, a qual vigorou até o início do século XX. Porém, evidenciou resultados insatisfatórios para a educação pública, cuja estrutura não estava e não se encontrava adequada à vivência do processo educacional, conforme proposto pelo escolanovismo. Com o discurso de melhorar a qualidade, a educação muda a estrutura do modelo educacional anterior, de forma a elitizar a qualidade da educação por intermédio das escolas particulares, cuja estrutura era adequada ao trabalho pedagógico proposto, ao contrário da escola pública. Então, dessa forma, fica apenas no discurso atingir a meta da educação para todo cidadão, visto que aproximadamente 50% da população brasileira ainda era analfabeta. Quem tinha condições financeiras adequadas para ingressar em escolas privadas tinha acesso à educação de qualidade. Caso contrário, submetia-se a uma formação precária nos mais variados aspectos. Estudiosos afirmam que a escola nova procurou corrigir imperfeições deixadas pela pedagogia tradicional, porém, contraditoriamente, não adequaram as escolas públicas ao novo modelo idealizado para a educação, conforme o modelo europeu e norte-americano. Para o movimento escolanovista, a educação deixa de ser centrada no professor que ensina, o que, tradicionalmente falando, remete à teoria. Passa, então, a centrar-se no aluno, o que remete à ação prática. Descentraliza a atenção na quantidade do conteúdo ensinado e volta-se para a qualidade do ensino. Fato este que, com o decorrer da história da educação brasileira, gradativamente provoca a negação do conteúdo a favor da valorização do processo, o que, por sua vez, contribui significativamente com o quadro de fracasso escolar encontrado na realidade educacional brasileira até a nossa atualidade. Com esse discurso de humanização e de negação da autoridade da escola tradicional, é proposto que a escola deixe de ser um ambiente de sujeição, de disciplina, de silêncio, para ser um ambiente de alegria, de pesquisa e de dinamismo, de assistência individualizada. Lindas características, mas impossíveis de serem vivenciadas na escola pública, com as condições em que ela se encontrava, o que a torna, mais uma vez, excludente e elitista. Um dos principais nomes relacionados ao escolanovismo é John Dewey, educador norte-americano que defendeu a ideia do aprender fazendo, de forma a atender aos interesses da sociedade capitalista americana, de formar as pessoas nos moldes demandados pelo desenvolvimento econômico. Dewey empregou a maior parte dos seus esforços na aplicação da psicologia a problemas da educação. Ele considerava a educação como um processo social indispensável, um meio à continuidade e o progresso ordenado da sociedade humana. Observamos que o escolanovismo foi um movimento de grande importância para a educação brasileira. Ressaltamos também que o mesmo trouxe à tona temas importantíssimos para um novo desenvolvimento da educação em nosso país, rompendo com paradigmas
outrora impostos. Entretanto, sua eficácia não foi totalmente absorvida pela nossa sociedade, existindo uma discrepância, um fosso enorme entre a teoria e a prática da educação proposta. Falaremos agora da criação do Ministério da Educação em nosso país. O que podemos destacar acerca dessa criação? Vamos ver um pouquinho sobre essa criação? De olho no slide. O Ministério da Educação foi criado no governo Vargas, com a denominação de Ministério da Educação e Saúde Pública. Francisco Campos é nomeado seu primeiro-ministro, criou o Estatuto das Universidades e organizou o ensino secundário. Fundou universidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. E ainda dividiu o curso secundário em ginasial e colegial, clássico ou científico. Propôs um rigor avaliativo e a obrigatoriedade de cursar línguas como francês, alemão e latim. Fez a reforma do ensino profissional, criando novos cursos para atender à demanda da sociedade do período. Teve grande influência o ensino profissional ministrado por empresas e indústrias, como o Senai e o Senac. Embora as propostas do então ministro da Educação fossem consideradas inovadoras, podemos entender o caráter elitista e enciclopedista de suas propostas. Outra questão a se ressaltar é que os cursos profissionalizantes se justificavam na demanda da mão de obra especializada para o mercado de trabalho. A partir de agora, nós iremos falar sobre um momento importantíssimo para a educação brasileira: a criação das leis, diretrizes e bases da educação nacional. E por que esse momento é importante? Você sabe me dizer? Porque pela primeira vez, uma Constituição Federal, a de 1943, traz em seu texto a expressão diretrizes e bases associada à questão da educação nacional. Ainda que as discussões para efetivação de uma lei que tratasse especificamente da educação só ocorressem em 1961, em 1965, através da Lei 4.464, o Brasil regulamenta a organização de órgãos de representação estudantil e estabelece acordos com o MEC e seus órgãos, como a Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, que fazia assistência técnica e cooperação financeira, gerando o acordo Mercosul. Através desse acordo, as reformas no ensino superior acabam incorporando as tendências modernizantes da economia. A educação, novamente, foi considerada meio para se estabelecer a ordem e o progresso. Ou melhor, para promover o desenvolvimento que dependia de uma modernização dos meios de comunicação. Essa preocupação foi precursora do slogan Educação, Direito de Todos, Escola para Todos. Esse slogan fez com que as exigências de reestruturação educacional, sob a ótica do projeto de educação MEC-USAID, fossem incorporadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A lei, promulgada durante o regime militar, continha fortes pressões às inovações educacionais, que trouxeram qualquer tipo de ameaça para o regime ditatorial. Fortaleceu-se no período a criação de instituições particulares que atendiam plenamente aos ditames dos militares. Ainda nesse contexto, o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social de 1967 a 1977 ocasionou alterações tanto no ensino superior quanto no ensino básico. A realidade político-social posta pelo golpe militar de 1964
reordena a educação brasileira por meio do sistema de ensino de acordo com o modelo econômico imposto pela política norte-americana. Isso não apenas para o Brasil, mas para a América Latina. Foram criadas, nesse contexto, faculdades particulares que funcionavam como empresas, com o intuito de obter lucros. Vocês precisam ter claro, pessoal, que a organização social brasileira, ocorrida nas décadas de 60 e 70, marcou a história da educação do nosso país por atribuir a ela um papel unicamente econômico, fazendo dela um veículo de desenvolvimento econômico industrial, a favor do desenvolvimento e da manutenção de condicionantes sociais, políticos, ideológicos e econômicos, que contribuíram decisivamente para o processo de escravização do Brasil em relação ao capital estrangeiro. Após a ditadura militar, predominaram entre os educadores discussões referentes a problemas sociais, bem como suas implicações na educação, fundamentadas em ideias marxistas de sociólogos franceses, como Pierre Bourdieu, Passeron, Badiou e do filósofo Althusser. Cabe ressaltar que a educação torna-se dependente de políticas e financiamentos intervencionistas dos organismos internacionais. Percebemos, assim, uma política educacional que não só permite, como incentiva a privatização. A mudança do modelo de educação promove a descentralização do Estado, por meio da transferência de responsabilidade aos municípios, por intermédio dos serviços públicos, o que se estende ao ensino, o que não é coisa tão nova, pois desde a década de 70 tal tarefa é recomendada pelo Banco Mundial e finalmente consolidada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para atender aos interesses do Estado mínimo idealizado pelo neoliberalismo. Necessitamos ainda esclarecer que, de acordo com a lógica das políticas internacionais já mencionadas, para atender à reformulação do currículo de educação básica, especialmente o ensino fundamental presente na LDB de 1996, foram elaboradas para o Brasil os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, organizados em forma de temas transversais. Dessa forma, é produzida para a educação brasileira uma maneira de difundir valores referentes ao cotidiano das pessoas, a fim de promover o discurso da paz entre os homens. Atribui-se à educação escolar a função de formar pessoas para serem cidadãos do mundo, com perfil para atuar em uma sociedade democrática. O ensino superior no Brasil registra um crescimento no número de matrículas e na criação de novos cursos, especialmente na rede privada. No entanto, as políticas de expansão da educação superior no Brasil caracterizam-se por serem assíncronas e o nível de ensino por mostrar-se amplo e heterogêneo, permeados por práticas de natureza pública e privada, com predominância das privadas. No que se refere à educação superior no Brasil, pós-LDB de 1996, cresce o número de matrículas e a criação de novos cursos, sobretudo na rede privada. Nos últimos anos, houve um processo expansionista no setor educacional. Em 1999, só para a gente dar um exemplo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, registrou que o ensino superior brasileiro cresceu substantivamente em 11,8% em relação à matrícula no ano anterior.
Nesse contexto, há também um novo delineamento na política de formação de professores, vinculado ao estreitamento das exigências postas pelas reformas educativas da educação básica que visam a formação de novas gerações. A política de expansão da educação dos institutos superiores de educação e cursos normais superiores, desde 99, obedece, portanto, a balizadores postos pela política educacional em nosso país, em cumprimento às lições dos organismos financiadores internacionais. Caracterizados como instituições de caráter técnico profissionalizante, tem como objetivo principal a formação de professores com ênfase no caráter técnico instrumental, com competências determinadas para solucionar problemas da prática cotidiana. Em síntese, um prático. O ensino no Brasil enfrenta uma situação singular nas 2 últimas décadas, fruto de lutas, contradições, adaptações a novas tendências, interesses econômicos, enfim, encontra-se numa situação tanto de reestruturação ou tentativa disso, quanto de melhoria. Acreditamos que muito foi feito para a melhoria da educação em nosso país. A história da educação no Brasil é longa e muito ainda há que se escrever. Entretanto, um longo caminho já foi percorrido. Cabe agora a vocês, digníssimos alunos e alunas, como futuros profissionais da educação, lutarem para melhorias diárias da mesma. No mais, pessoal, gostaria de agradecê-los imensamente pela companhia nesse período enriquecedor de discussões, aprendizagens e debates. Continuaremos tudo isso em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Combinado? Grande abraço a todos vocês. Salve, salve!